Mamon é o segundo Deus invisível. Essa palavra mamon aparece nos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir ao Deus, ao Pai, Yahvé, e a Mamon. Mas este Mamon, ele é um Deus, assim como os demais? Porque os demais deuses que nós conhecemos no politeísmo, no paganismo, ele é identificado através de uma imagem. Né? Os deuses que se conhecem no paganismo, no politeísmo, tem uma imagem dele. Mas esse Mamon, qual é a imagem dele? Não existe. Não existe. A não ser que venhamos agora, só existe a identificação atual. Entendeu? Essa palavra mamon é uma transliteração do hebraico. Que quando nosso Senhor, ele disse, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir ao Pai, Yahvé, e a Mamon, que seria o Deus da riqueza, o Deus da riqueza. Esse apego a Mamon, como nós sabemos nos nossos dias, existe uma corrida muito forte nos nossos dias pelo dinheiro. O dinheiro se mata, o dinheiro se pratica a injustiça, por causa do dinheiro, da ganância, né? A ganância. Porque quando a pessoa ela tem um apego ao dinheiro, como quando a pessoa ela é serva de Mamon, ela tem avareza, ela tem ganância, ela tem orgulho do inimigo no coração, ela tem egoísmo, que só pensa em si próprio, ela tem soberba e ela tem luxúria. Né? Porque uma coisa é uma pessoa que não tem dinheiro, outra coisa é quando a pessoa tem dinheiro. As atitudes são diferentes. A maneira de pensar da pessoa, e isso se tratando de pessoa que não pertence a Deus, que não pertence ao reino de Deus. Pessoas desse mundo. Quando ela não tem dinheiro, quando a pessoa não tem dinheiro, ela é uma. Mas quando ela tem dinheiro, ela é outra, ela pensa diferente. O pensamento dela é assim, é desfazendo as outras pessoas, é massacrando, é humilhando. Entendeu? Agora, uma coisa que nós observamos, uma coisa é a pessoa nascer no berço de ouro, nascer numa família que já é rica, que já tem condições, que já é a pessoa de bem. E outra coisa é uma pessoa que foi pobre a vida inteira e de repente ficou rico através de uma herança, através de um prêmio de loteria. Aí, essas duas pessoas são diferentes. Quando você trabalha, por exemplo, para um patrão, que ele sempre foi uma pessoa de bem, já vem de uma família tradicional rica, é uma coisa. Já existem os modos operantes, apesar de haver um tanto de injustiça, de imperialismo, de feudalismo, de absolutismo sobre os empregados, mas é uma forma comum de todos aqueles que fazem parte de uma classe tradicional, rica. Agora, outra coisa é quando você trabalha para um patrão que já foi pobre. Ah, coitado. Não queira ser empregado de um patrão ou de uma patroa que já foi pobre na vida, porque você vai sofrer. Teu lombo vai esquentar. Porque, ó, a pessoa vai te colocar na unha, vai apertar, vai te humilhar até umas horas. Eu falo isso porque eu já fui vítima, eu já trabalhei para uma pessoa que estava bem financeiramente e que já tinha sido pobre, daquele pobretão mesmo que faltava até gás para poder trocar no fogão dele. Eu já trabalhei com uma pessoa que já passou até fome e depois ficou bem de vida. Eu trabalhei para ele durante 3 anos, sobre 3 anos de humilhação. Eu estou falando tem coisas que eu falo aqui com experiência própria. Não queira ser empregado de uma pessoa
que agora, hoje, ele é uma pessoa de bem, tem dinheiro e que já foi pobre, que já passou fome, já foi humilhado, porque você vai ser uma vítima fatal, você vai ser pisado e unhado por essa pessoa. Ora, se você tem que ganhar o seu pão de cada dia, então escolha um patrão e uma patroa que não tenha essa antecedência, que não tenha essa vida anterior de pobreza. Essa é uma regra que eu estou colocando aqui. Isso não é uma coisa que eu estou sugerindo baseado na Bíblia, baseado na lógica e na razão. Eu estou orientando e ensinando você. Se existe o céu e existe o inferno, claro, você tem que escolher o quê? Céus. Você tem que escolher o lado bom, se seja. Você tem que escolher o melhor para você. Entendeu? Uma coisa é você trabalhar para um patrão que já é rico de tradição, já é rico por natureza. Outra coisa é você. Eu trabalhei lá na Gávea, no Rio de Janeiro, para uma mulher rica. Na Gávea. Quando eu tinha meus 12 anos. Trabalhava lá, ainda com os meus 12 anos de idade, no Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro. Pessoal, quando nós comíamos carne na hora do almoço, nós sabíamos o tipo de carne que o cachorro estava comendo. Porque a comida que ela fazia para os cachorros, ela colocava para os 5 empregados dela no prato para nós comermos. E a maioria das vezes era carne moída, o chamado boi ralado aqui em São Paulo. No Rio chama-se carne moída, boi ralado, entendeu? Aí nós, o cachorro hoje está bem, está comendo carne moída. A gente ali, né? A carne dele não colocava para nós, não. É uma coisa que eu podia observar, que o resto de comida do rico, ele colocava dentro de um saco para o lixo e não colocava na hora. O empregado que colocava o saco para o caminhão recolher, tinha ordem expressa de colocar, faltando alguns minutos para o caminhão passar, era para colocar naquele momento, para não haver o urubu na carniça, no lixo dele. Até o lixo do rico, ele não gostava. Aliás, eles não gostam que os pobres façam aquela coisa de chegar, furar e pegar a comida. Eles jogam fora, viu? Porque eu trabalhei numa casa, entendeu? Que era assim. Com 12 anos eu estava observando as coisas. Olha como é que é o negócio. Então, a pessoa que tem dinheiro, estou falando daquela pessoa que tem a soberba no coração. Ela olha para as outras pessoas pobres com nojo. Entendeu? Eles têm regras. Eu não estou falando isso porque eu sou contra o rico, não. Eu estou explanando o que está na Bíblia para você analisar as coisas. Não que eu seja contra o rico ou defensor do pobre, não. Porque está escrito na Bíblia, o rico e o pobre se encontraram e a todos o fez o Senhor. E a todos os fez o Senhor. Então ele tem ganância, avareza, orgulho, egoísmo, soberba, luxúria. Ele sabe avaliar a situação do pobre. Entendeu? Ele sabe que o pobre passa sufoco, mas não está nem aí. Aquilo é uma situação cômoda para eles. Entendeu? É uma situação cômoda para eles. Eu trabalhei numa fábrica riquíssima lá no Rio de Janeiro, chamada Demilos. Então, sabe o que eles faziam com as peças? Porque as mulheres sabem que Demilos é uma das melhores empresas de roupas femininas do Brasil, né? E quando as peças íntimas das mulheres, que depois que passava pela tecelagem, depois que passava pela confecção, aí passava pelo controle de qualidade. O controle de qualidade da Demilos era uma coisa rigorosa. Se tivesse um fio, um elástico fora da peça que as mulheres usam, se tivesse um fio, já era separado já para refugo. Eles chamam de refugo. E outra, as peças que estavam com defeito eram contabilizadas, eram contadas. Se alguma funcionária
Se alguém ousasse roubar uma peça daquela ali, ia ter problema com a polícia. O negócio era muito controlado. As peças que eram colocadas separadas no controle de qualidade eram cortadas, eram tesouradas depois. Eu trabalhei lá e vi como é que era o movimento. Entendeu? Peças novinhas, só porque estava um fio assim para fora, eles separavam e picotavam. Não dava uma peça para nenhuma funcionária. Mais de 2.000 funcionárias, mas nenhuma podia pegar uma peça daquela, senão era casa de polícia. Terrível, pessoal. Se eu fosse citar exemplos que eu sei, ia ficar a noite toda citando. Mamon, Deus invisível. Como que nós identificamos este Deus hoje? Dinheiro. Dinheiro. Em Lucas capítulo 16, versículo 13, vamos ler aqui o que está escrito. Capítulo 16, versículo 13. Vamos lá. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus. E aqui, em Lucas, na Bíblia Católica, capítulo 16, versículo 13, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Nas outras versões da Bíblia fala mamon, mas aqui está falando a palavra dinheiro, porque o dinheiro tornou-se um senhor escravizador de milhões e milhões e milhões de pessoas neste mundo. É o Deus invisível, né, pessoal? O Deus invisível. Um jovem muito rico chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus respondeu: cumpra os mandamentos. Aí ele disse assim: mas eu já cumpro, eu já faço, já obedeço os mandamentos. E aí o nosso Senhor disse assim: falta-te alguma coisa. E ele quis saber o que foi, o que era, né? E aí ele ficou assustado com a declaração que o nosso Senhor fez. Nosso Senhor chegou e disse assim: vá, ele era rico, ele era riquíssimo. Vá, venda tudo o que tens, dê para os pobres e siga-me. E a palavra diz que o rico se entristeceu, o jovem rico, e saiu de perto do Senhor. E a partir dali, então, nosso Senhor passou, então, a falar sobre o assunto com os seus discípulos. Olha, na verdade eu vos digo, meus discípulos, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. A agulha era a menor porta que existia em Jerusalém. O camelo, vocês sabem, o camelo é aquele animalzão que eles utilizavam para fazer viagem, para transporte. Até hoje, no Oriente Médio, eles utilizam os camelos. E Nosso Senhor fez uma comparação ali. É mais fácil o camelo passar na menor porta de Jerusalém do que o rico entrar no reino dos céus. Quando Nosso Senhor falou isso para o rico, para o jovem rico, será que ele é contra a pessoa ser rica? Não. Será que Nosso Senhor, com aquela palavra sugestiva para o rico, estava querendo empobrecê-lo instantaneamente? O Nosso Senhor, ao falar essas palavras para o rico, ele colocou o rico em prova, para ver até onde estava o coração daquele jovem com relação ao Deus dinheiro, ao Deus valor, ao Deus bens, ao Deus invisível, Mamon. E se ele amava mais a Mamon, se ele amava mais o Senhor Jesus Cristo. E ele provou para Jesus que ele amava mais a Mamon, Deus invisível, segundo Deus invisível. E o nosso Senhor disse assim para o discípulo: olha, meu discípulo, não ajunteis tesouro na terra, onde a taça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouro nos céus. Mas com essas palavras, será que o nosso Senhor está ali também
impedindo de você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora, de ser uma pessoa de bem, de ser uma pessoa próspera? Não. Você pode ser uma pessoa próspera. Você pode ser uma pessoa de bens, como foi Jó, sendo que você tem que priorizar e colocar em primeiro plano o Senhor. Por quê? Quando ele disse para nosso Senhor que cumpriu os mandamentos, ele mentiu. Ele talvez até imaginasse que estava cumprindo, mas ele não cumpria. Porque no mandamento está lá escrito: amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, acima de qualquer coisa da nossa vida, acima de qualquer bem, de qualquer empreendimento, de qualquer sonho, de qualquer planejamento nosso, temos que ter amor ao nosso Deus, assim seja. Tem que ser em prioridade. Porque eu acredito que se o rico ele fizesse aquilo ali, das duas uma, ou no ato dele decidir a fazer, o nosso Senhor já iria interceptá-lo. Ou então o Senhor permitiria que ele o fizesse, e com certeza ele retribuiria muito mais, porque a sua palavra assim diz. Entendeu? 100 vezes mais e por fim a vida eterna, está escrito. Aquilo que Deus fez na vida de Jó, quando ele perdeu os bens, até a família, e depois ele recebeu quadruplicadamente, e depois tudo, como está lá escrito no capítulo 42, no último capítulo do livro de Jó, semelhantemente àquele rico, haveria também de receber. Eu acredito assim. O que o Senhor queria que ele manifestasse o amor como prioridade ao nosso Senhor. E ele não o fez. Ele não fez isso. O apóstolo São Paulo, ele chegou para Timóteo e disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Como conciliar nossa fé, o nosso amor a Deus e a nossa peregrinação aqui na Terra com o fator existente na sociedade mundial, que é o dinheiro, que é o valor, que é o Deus invisível deste mundo. O Deus invisível. Ele não tem uma imagem como os demais deuses, mas ele poderíamos considerar o dinheiro, a cédula que existe no mundo inteiro, a moeda, né? Porque a primeira moeda que nós conhecemos na história foi dário, né? Dos Medas e Persas. Primeira moeda. E você vê que eles tinham por costume colocar a imagem deles, a imagem do rei. Tanto quanto Nosso Senhor, alguém chegou para Nosso Senhor e perguntou, né? Chegou assim, fariseus perguntaram assim: Senhor, é lícito dar tributo a César? É lícito dar tributo a César? E o Senhor perguntou: de quem é a efígie? E responderam que o Nosso Senhor é de César. Quer dizer, na moeda que estava ali no tempo de Jesus, era César que estava na moeda. Ele, o imperador romano, imitando o primeiro que inventou a moeda, que foi Dário. Apesar de que tem notícia de que esse modelo de moeda já existia entre os caldeus, sumérios. Né? Os sumérios já tinha lá aquela lance de moeda. Mas oficialmente, historicamente, nós sabemos que quem oficializou a moeda como transação comercial de dinheiro foi o Dário dos Medas e Persas antes de Cristo. E o imperador romano, ele já, imitando o rei Dário dos Medas e Persas, ele colocava lá na efígie a marca dele, né? A marca dele. Você vê que é uma coisa ligada a um poder dominante. Hoje, aqui no Brasil, nas cédulas brasileiras, nós temos a Semíramis, né? Que é a conhecida mulher do Anticristo, como nós já falamos aqui, a Semíramis, nessas notas que temos aqui. E ninguém me respondeu até agora, né? Por que a Semíramis ultimamente está muito presente nas notas brasileiras? Ainda ninguém me respondeu isso. Eu já perguntei para algumas pessoas aí e ninguém me respondeu. Só não perguntei para o Google, né? Vou perguntar lá no Google. Entendeu? De repente vai dar uma resposta very well, né? Mais ou menos. Pessoal,
Mas quem estabeleceu esse negócio de transação comercial? Isso aí. Bom, nós podemos ter lá no início da palavra de Deus em Gênesis, nosso Senhor dizendo, né? Quando ele sentenciou o homem por causa do pecado, para a mulher ele disse, com dores terás filho. E para o homem, ele disse, do teu suor comerás o fruto da terra. Então você vê que tem uma relação com o afastamento do homem, da transgressão do homem. O fator da existência desse Deus invisível chamado Mamon, isso foi uma consequência do afastamento do homem de Deus. Eu acredito que haveria um outro modelo, um modelo monetário de transação comercial entre nós, que não nos daria preocupação tanto quanto o Deus Mamon, dinheiro, atualmente o dá. Por isso que Paulo recomenda para Timóteo, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então você pode trabalhar para ter dinheiro, para crescer, para você ter os seus empreendimentos, comprar sua casa. O que você não pode ter é amor a Mamon. Assim seja. Porque o seu amor, ele tem que ser em primeiro plano a Deus e ao próximo. Assim seja. O dinheiro, não, pessoal. Você não tem que amar o dinheiro. O dinheiro é uma coisa que você não tem que amar. Você tem a necessidade dele. A necessidade dele. Por isso que você trabalha, por isso que você luta. Para você ter o dinheiro, para poder ter o sustento, que é o sistema que existe entre nós. Mas o que não pode haver é o amor ao dinheiro. Tem que ter muito cuidado com isso. Porque quando a pessoa ela passa a ter o amor ao dinheiro, então o amor a Deus, obviamente, diminui. Porque o nosso Senhor foi muito claro e taxativo. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de amar a um, rejeitar o outro, é capítulo 16, versículo 13 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Mas esse negócio de dinheiro hoje está preocupando muito. Né? Você vê que vai ter agora uma CPI da Petrobras. E da onde Brasília estava se mobilizando para escolher os senadores que participarão, que dirigirão a CPI, né? A comissão de inquérito para investigar as irregularidades da Petrobras. Isso vai dar pano para manga até as eleições. A Copa do Mundo está chegando aí, mas quando terminar a Copa, a gente vai ficar assistindo aí da nossa casa tanta coisa aí, viu? Essa CPI da Petrobras, que o governo lutou para essa CPI não sair, mas ela vai sair mesmo. E o país vai ficar sabendo de muitas coisas que estavam aí ocultas através dessa comissão de inquérito, que é a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI. Vamos saber de muitas coisas desagradáveis aí dessa CPI, que vai começar por esses dias, né? Ontem Brasília estava escolhendo os senadores. Você vê, por causa do dinheiro, tanta briga, tantas contendas, tantas corrupções, né, que acontecem. E dentro da igreja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Atualmente, as igrejas, por exemplo, dos Estados Unidos, como também aqui no Brasil e nos países onde as igrejas estão, adotaram agora a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, que fala muito em dinheiro. Teologia da prosperidade é bíblico? Próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre este tema. E vamos saber se a teologia da prosperidade, que enriqueceu tantas igrejas no Brasil e no mundo, se é bíblico ou se é apenas filosofia teológica. Próxima quarta-feira. Lembrando que sexta-feira, nós, na continuação sobre as seitas famosas do Brasil e do mundo, nós vamos falar sobre os Mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que foi fundada por Joseph Smith. Como que são as doutrinas, os ensinos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Próxima sexta-feira nós vamos falar neste assunto palpitante e importante. E no domingo, na restauração da família,
nós vamos falar sobre o rei dos mais famosos reis de Israel, rei Davi. Quem foi rei Davi? De onde ele veio? Como que foi sua infância? O seu reinado? Como que foi a introdução de Davi no reino de Israel? Nós vamos conhecer, baseado nas escrituras, este rei chamado Rei Davi. E a Bíblia diz que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas também diz na Bíblia que Davi entrou em cidades com o seu exército, cortou a cabeça de reis, pegava a coroa de ouro da cabeça cortada do rei e colocava na cabeça dele. Podemos considerar e podemos identificar o rei Davi como segundo o coração de Deus. Por que a Bíblia diz isso? Próximo domingo vai ser interessante esse assunto. Rei Davi. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, bem próximo ao Shopping Boa Vista, próximo ao Lago 13 de Maio. Eu, Bispo Afonso Querubim, tenho uma imensa satisfação de falar com você e te convidar, principalmente você que é da Zona Sul de São Paulo, você que reside em Santo Amaro, Interlagos, Parque Novo Santo Amaro, Menininha, Vila São Luís, Jardim Ibirapuera, também Rio Bonito, Cidade Dutra, Grajaú, São Bernardo, São José, Vila Missionária, Vila Consórcio, Morumbi, também aqui o Mar Paulista, você que reside no Guarapiranga, Avenida Kennedy, Guarapiranga, você que reside também a Cantagalo e Piraporinha, também Jangadeiro e região lá, Parque do Lago, onde nós tivemos programa, quero dar um alô, pessoal do Parque lá, Nakamura, pessoal de Nakamura, pessoal de Jardim Jacira. Então você que está nos assistindo aí pela internet, os nossos irmãos, amigos, colegas que já participaram conosco, você é o nosso convidado para estar conosco, principalmente na sexta-feira, na celebração da libertação, na Desembargador Bandeira de Melo, número 513. E eu quero lembrar que também nós temos o site na internet, www.missãoyahvé.com.br, e no YouTube, onde nós estamos com as celebrações gravadas em vídeos, as palavras de Deus que nós transmitimos para você. Nós agradecemos você você que está nos seguindo, você que é participante conosco, você que já se inscreveu. Então você que está me ouvindo aí pela internet, pelo Google ou qualquer rede social da internet, você pode se inscrever no YouTube. Abaixo desse vídeo tem uma parte vermelha escrita assim, inscrever-se. Você clica ali que automaticamente você estará inscrito e você, no momento que nós postarmos os vídeos aqui, você recebe aí no seu canal. Isso é um sistema maravilhoso do YouTube, eu gosto muito desse sistema. É um sistema automatizado, né? De engenharia, da informática, uma coisa fantástica, que eu gosto muito esse sistema do YouTube. É o melhor, talvez, do mundo, né? É um sistema melhor do mundo, é o YouTube, esse sistema do qual, quando a pessoa está inscrita no canal A, e o canal B está inscrito no canal A, e tudo que se faz no canal A reflete lá no canal B e vice-versa, né? É muito maravilhoso isso aí. Por isso que a internet sem o YouTube não funciona, né? É o coração da web, do mundo inteiro, é o YouTube. Parabéns, então, aí, pessoal do YouTube, que nos facilitou aí, através desse sistema novo que nós estamos utilizando aí, que é o sistema de Hangout, né? É um sistema de transmissão maravilhosíssimo. Isso aí é coisa até de televisão, e nós estamos aí participando, muito alegre e feliz, poder estar aqui, e a qualquer momento, eu, Bispo Afonso Querubim, vou estar com você aqui, trazendo a palavra de Deus. Até o próximo encontro, em nome de Jesus.